Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério. Hoje a gente trouxe para vocês três jovens picuienses, três jovens talentos que fazem acontecer em nossa cidade, mesmo em setores que não são a sua área específica de trabalho. Hoje eu trouxe o Denilson, meu colega de profissão, advogado, promissor aqui da nossa cidade, que também agora é pesquisador, né, o Denilson? Trouxe o Kleber Cordeiro, também advogado, trabalha no setor público e fotógrafo por amor, né? A arte de fotografar. E, finalmente, apresentando para vocês, em primeira mão, inédito, o web designer Dalverne Macedo, nosso jovem talento aqui que faz acontecer nas redes sociais de Picuí. Então, programa de hoje bem diversificado. Hoje a gente vai falar de história, hoje a gente fala de fotografia, hoje a gente fala de desenho, de internet, enfim. Hoje é uma miscelânea para mostrar que sim, Picuí tem vários talentos que hoje em dia não estão mais escondidos, né? Graças, repito, à existência das redes sociais. E o nosso programa tem esse compromisso de mostrar, né, para todos os nossos o pessoal que acessa a nossa TV, que essa galera aí está fazendo acontecer e está mudando muita coisa para melhor aqui em Picuí. Em primeiro lugar, boa noite, o Denilson. Prazer grande tê-lo aqui conosco, no Falando Sério. E falando sério mesmo, porque graças a você, né, a sua persistência, insistência, hoje Picuí tem as suas leis de criação, tanto do município como da cidade, todas resgatadas, desvendadas, e, como é que a gente diz, quanto a isso não cabe mais discussão, é cumpri-las. Então, Denilson, eu gostaria que você falasse em primeiro lugar sobre essa sua odisseia, né, de como começou essa odisseia de resgatar essas leis, o livro de tombo, né, daqui da paróquia, e o que você encontrou. Olá, Fabiana. Olá, Kleber, Dalverne. Olá, você que está nos vendo agora, você que é internauta. Fabiana foi, e dizendo, de fato, que foi por instigação sua, meio que garimpagem. Né? Nós que não somos propriamente mineradores, não trabalhamos de fato com pedras, mas nós garimpamos imagens, garimpamos direitos das pessoas e também garimpamos, no caso específico, história. Né? Procurando dentro de vários sites por aí, tanto da Biblioteca Nacional, quanto no departamento da UFPB, lá em João Pessoa, foi possível encontrar vários e vários periódicos digitalizados. Da Biblioteca Nacional, particularmente, era um pouco mais fácil, porque quando se colocava um nome, uma palavra-chave, se encontrava porque estava lá marcada. Porém, nos outros periódicos era um pouco mais complicado encontrar, porque não estava marcado. Então, por exemplo, buscou-se uma edição de jornal Correio Oficial de 1904. E lá, né, já que se falava que era fevereiro de 1904, a criação do município, já que foi em fevereiro, não ia ser publicado de imediato. Só podia ser em março. Pois bem, existia a dúvida entre 18 e 9 de março. Pelo menos eu só vi em Picuí festa em 18 de março. Né? Sou até novo, nunca tinha visto o 9 de março, apesar de falar-se sobre o 9 de março. Quando era bem pequenininha, era 9 de março. Pois bem, então procurando lá, foi possível encontrar em março, mais ou menos 15 dias depois, já que a lei era de 27 de fevereiro, né? Ela só podia estar publicada uma semana depois. 27 de fevereiro já cairia a semana seguinte, em março. Né? E lá encontrei. Também havia uma dúvida se era 1904 ou 1902. Pesquisando, até como eu já falei com você anteriormente, o historiador Epaminondas Câmara, né, falava-se, né, escreveu sobre um decreto, né, que era o 323, de 27 de março de 1902. Porém, nesses periódicos que estavam lá no departamento da UFPB, os decretos e leis de 1904 não estavam na casa dos 300. Estava na casa dos 200. Aí eu achei estranho, como é que um decreto de 1904 está na casa de 200 e o decreto
criou o município de Picuí estava com 323 em 1902. Devia ter alguma coisa errada. Por sarcacidade, vamos assim dizer, fui dar uma olhadinha lá e acabei encontrando o 232 e não o 323. Então, 27 de fevereiro de 1904, o que cria o município de Picuí é o 232. Houve um erro no transcrever histórico de algum livro, de alguma coisa assim, e o decreto mudou o número. Havia essa dúvida quanto ao 2. Eles né? inverteram, possivelmente na transcrição, eles inverteram os números. É. Né? Possivelmente. Possivelmente, né? Com toda a vontade de fazer o certo. Possivelmente. Eu estava até pensando nesses dias, olha que interessante. Apesar de Epaminondas ter escrito há mais ou menos 80 anos, né? Os livros, né? Epaminondas, o livro dele é da década de 40. É quase 80 anos, né? Quase 80 anos. E ele estava mais próximo do fato. 1940 é mais próximo de 1904. Porém, ele não teve acesso à fonte em si. E nós hoje, em 2014, muito depois dele, muito mais distante do fato, tivemos a condição de encontrar transcrito. Né? Então, encontrei lá no Correio Oficial da edição de março de 1904, o decreto de 27 de fevereiro de 1904, decreto este, número 232, que cria. E depois, conversando com você também, começamos a discutir e, por sorte, também encontrei a ata. A ata também está lá do Correio Oficial de março também, 9 de março. E o interessante, depois a produção vai colocar aí para vocês verem direitinho, o interessante é que no início da ata, ele vai deixar bem claro que aqui eles estão na Vila do Picuí, com HY no finalzinho, e nessa ata, no finalzinho da ata, eles não falam mais em vila, e sim, eles vão falar já em município. Essa é uma distinção bem interessante. Aqui é o decreto 232 do Correio Oficial, a data é 3 de março de 1904. No dia 2 de junho de 1904, tem lá dizendo, ó, ata da instalação do município em termos jurídicos da Vila do Picuí, com HY, da comarca da Borborema, do estado da Paraíba, aos 9 dias do mês de março de 1904, nesta Vila de Picuí. No finalzinho, quando houve a transcrição para a Assembleia do Estado da Paraíba, o secretário vai colocar, confere com o original, Secretaria do Conselho do Município de Picuí. Quando já foi transferido para a Assembleia, não era mais na vila que estava dando a instalação, né, que aconteceu a instalação. Já estava, de fato, transcrevendo na Assembleia e colocando que naquela data, dias depois do 9 de março, já era município. Já estava ali como município. E havia essa discussão, se era 18 de março ou 8 de março. Mas vamos deixar essa discussão para o pessoal ficar mais curioso, porque a gente tem muita informação sobre isso, né? E 18 de março de 1924, isso aí a gente vai deixar aqui em stand-by, que agora eu vou conversar com o Kleber Cordeiro, que hoje em dia está mostrando o Picuí por suas lentes e de uma forma muito bela, né, através do Bela Picuí. Então, boa noite, Kleber. Fique à vontade para falar sobre de como surgiu essa vontade de fotografar e o que mais você gosta de retratar. Na verdade, boa noite, pessoal. Foi uma aventura. Eu sempre gostei de fotografar, mas eu nunca levei esse gosto tão a sério. Hoje eu já gastei um bocado de fotografia, já tenho livros, passo boa parte do meu tempo ocioso lendo e vendo fotografias de fotógrafos renomados. E, como todo picuiense, né, tenho um amor incondicional à terra. E não tem como negar que o meu foco predileto nas minhas fotografias são paisagens aqui de Picuí. Eu também sou apaixonado por fotografia de retrato, adoro fotografar pessoas, mas foi esse amor pela fotografia de paisagem e por Picuí que me fez criar a página Bela Picuí. Inclusive está ilustrando o cenário daqui, até comentei, né? É a primeira vez que eu vejo as fotos da página impressas. Né? Nem naquele formato 10x15 pequenininho eu tinha visto ainda. Acomodado. É uma novidade, isso aqui, o estúdio, você não conhecia essas imagens? Eu fui consultado, o Janderrier me pediu, gentilmente, se eu poderia ceder as imagens com maior orgulho, eu disse, sem dúvida. Eu tinha visto, mas não tinha presenciado assim, essa visão tão clara. Né? Eu vi de uma foto, de um arquivo, de um vídeo.
Mas hoje é que eu estou vendo mesmo o formato e ficou bem legal mesmo. A satisfação é grande ver que está tendo esse reconhecimento, que é compartilhado por todo mundo a paixão, que a gente imagina que Picuí não é tão bonito assim, né? E eu procuro mostrar que tem a beleza sim, que nosso município é muito belo, tem paisagens incríveis, estão de graça aí para a gente ver todo dia. O mais interessante desse seu trabalho, também do Dalverne, daqui a pouco a gente vai falar, e das nossas conversas, eu, o Denilson e mais outras pessoas aqui do Picuí, é que até um tempo atrás as pessoas tinham a ideia de que a caatinga era feia, é uma vegetação feia, quando na verdade ela é bela, ela é única, né? Isso eu estou falando como uma pessoa que gosta de tudo que é bonito, né? A Caatinga é uma paisagem única porque ela renasce do nada praticamente. Está tudo seco, basta uma chuvinha de nada, basta molhar a terra, que a Caatinga, que muita gente que de fora pensa que está morta, que não está, né? É uma estratégia de sobrevivência, e ela renasce. E o que eu acho mais interessante, vendo fotos, até porque os três também são fotógrafos, né? O que eu acho mais legal vendo as fotos que vocês três fazem é esse cuidado em retratar a Caatinga. E isso eu garanto a vocês que não tem preço. É a forma da gente aqui do Seridó, da gente do Nordeste, da gente que vive na Caatinga, mostrar para as pessoas que sim, a nossa região tem vários atrativos, né? A nossa região é única. Ninguém está dizendo que é melhor ou pior do que... Ninguém está comparando, né? Não é questão comparativa. E sim uma questão de dizer, sim, isso aqui existe, isso aqui é diferente, isso aqui é único, até porque se você viaja para a Europa, você quer ver neve, de todo jeito. Para o europeu é um terror a neve, né? É o período do inverno, eles fogem. O turista vem para cá para ver o diferente. E, assim, o que eu acho legal do trabalho de seu, Kleber, é o cuidado em você fotografar a nossa paisagem. E eu fico feliz, inclusive, porque é essa a missão que eu busco. Sempre quando a gente vai se aprofunda um pouco mais na fotografia, a gente entende que a gente quer mostrar um pouco da gente e um pouco daquilo que nos chamou a atenção. E a primeira foto da página, que teve uma repercussão muito grande, teve muitas visualizações, inclusive, foi do açude daqui, a gente pode até passar a imagem, foi o nosso açude, uma rocha que tem no meio do açude, e acredito que seja um carcará, um gavião fazendo um voo. Esse é o açude Várzea Grande, não é isso, Denilson? seu laboratório de trabalho. Aí mostra que, apesar da seca que a gente vê no último plano, temos água e temos vida. A imagem ilustra bem isso que você comentou, que é o que a gente procura mostrar. Tem outra foto também na página que teve muita visualização, que é de uma iguana verde. Num dos períodos mais secos que tem aqui, a iguana, o destaque foi, e esse foi um presente mesmo. Essa foto foi tirada no quintal da minha casa. Mas você chama iguana, o nordestino sertanejo chama de quê? De camaleão. Camaleão. Camaleão muda de cor. Isso, aqui a nossa iguana, né? A iguana da Caatinga, que é o camaleão. Isso. Né? Já fazendo aqui um bate-bola, eu convido Dalverne para participar da conversa, né? Primeiramente, agradecer, Dalverne, sua participação. Até então, muita gente pensa que você é até um fake, né? da internet, mas quem conhece o Dalverne, quem conhece o trabalho do Dalverne, sabe que esse menino tem futuro. E é uma grande satisfação, Dalverne. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de web design, o que fez você começar a fazer isso, se foi uma coisa pensada, se também foi por acaso, como os meninos, enfim. Boa noite a todos, Fabiano. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente é um prazer, né, estar participando aqui desse projeto com vocês, nessa empreitada. Né. Bom, eu vim do desenho, né, eu comecei com um desenho em grafite, né, e eu comecei criando histórias na escola mesmo, fazendo histórias em quadrinhos e tudo mais. E isso me impulsionou, depois do ensino médio, a procurar uma carreira, né? E foi aí que eu foquei em si a questão do desenho industrial. Né? Foquei nisso aí e fui em busca disso. Como aqui em Picuí não oferecia, no caso, né? Na época, muita oportunidade nesse sentido, porque até pelo mercado
né? Aqui praticamente não existia. Hoje já tem, né? Então eu procurei até mesmo como um clichê, até, né, o jovem do interior procurar a capital, e eu saí daqui, fui para a capital, né? Fortaleza, Natal, São Luís, procurar esse sonho, né? Até porque existia a questão assim de você ter tempo e não ter o dinheiro, né? Para você investir na sua carreira. Então eu procurei isso lá fora. Só que me deparei com o quê? Por causa do trabalho, me deparei com dinheiro, mas sem tempo. Então, não cheguei a concluir em si a questão do curso, mas tentei sempre aprimorar. Na verdade, sou mesmo um autodidata, né? Eu tenho estudado, procurado, leio livros para poder aprender, né, sempre mais. Bom, o Photoshop, né, a questão do design, do web design, veio justamente por causa da questão do desenho, né, as edições de desenho, principalmente desenho japonês, que é o que eu sempre foquei, né, nunca, quando fala assim, desenho, você desenha, o pessoal pensa logo caricatura, essas coisas e tudo mais. Mas não, meu foco nunca foi esse, nunca foi caricatura, foi desenho japonês. Eu comecei nisso aí, eu sou dessa era aí dos anos 90, o pessoal gostava de desenho anime japonês e eu sou dessa galera aí. Então, o Photoshop é usado muito para as edições dos mangás, né, que são os quadrinhos japoneses. E aí foi aí que eu me interessei pelo Photoshop, né? Então, o Photoshop me trouxe muitas outras oportunidades, né, porque ele não tratava só de desenho, mas de imagens em si, onde eu poderia manipular e fazer praticamente o que eu quisesse. Então, daí veio o interesse pela arte digital, pelo Photoshop, né? Então, comecei fazendo alguns trabalhos para amigos, até para empresas que eu trabalhava e tudo mais, e sempre deu certo, sempre foi um atrativo, um diferencial mesmo para mim, né? E aí veio o Amigos de Picuí, que foi o estouro, pipoco da bala, como diz, né? Que mostrou. Então, assim, o Amigos de Picuí foi importante porque eu fui buscar lá fora, mas encontrei aqui na minha cidade, né, no meu lugar, o que eu procurei lá fora tanto tempo, né? Não cheguei a me formar, né, por essa questão do tinha trabalho, tinha o dinheiro, mas não tinha tempo, né? Mas aí foquei em estudar muito, né? Procurei estudar as matérias do design. Na época era o que era design. Era desenho industrial, hoje já tem toda uma, não é só o design industrial, tem o design gráfico, bom, uma vertente, né, várias vertentes, né, na verdade. Então, é disso aí, que a gente tenta sempre melhorar, né, eu procuro sempre estudar, ler livros de design, sempre aprimorar mesmo. Então, essa é a nossa apresentação, né, dos nossos 3 convidados de hoje. A gente vai para um pequeno intervalo e, na volta, eu já vou fazer a chamada de agora. Vamos tentar resolver de vez essa velha questão. De onde saiu 18 de março? Daqui a pouco a gente volta com Falando Sério.